Aqui é Carla Letícia. E a história que segue tem como base uma história real, de um julgamento real. O nome da personagem foi modificado. Vamos chamá-la de Senhora Ivete. A referência do processo segue na descrição desse vídeo. Em um Brasil de tantos contrastes, poucas coisas são tão inevitáveis quanto a espera. Espera-se pela chuva, pelo ônibus, pela solução de um problema, espera-se pela justiça. E foi essa espera longa e angustiante que marcou a vida de uma viúva, a qual vamos chamar de Senhora Ivete, cuja história só foi ouvida depois de atravessar os corredores frios da justiça. O início dessa saga, como tantas outras, foi um choque. Com a perda do seu esposo, um servidor público, a senhora Ivete, nossa personagem recebeu a pensão por morte, algo que deveria garantir a dignidade de sua sobrevivência em meio à dor. Mas logo a senhora Ivete descobriu que sua renda, sua pensão por morte, estava sendo consumida por descontos de um empréstimo consignado que ela nunca contratou. A senhora Ivete descobriu que os descontos recorrentes em sua pensão por morte estavam sendo realizados por um banco público federal, sob a alegação de um empréstimo realizado por seu companheiro antes de sua morte. Era como se a ausência do marido continuasse a pesar, não apenas no coração, mas também no bolso. Todavia, a pensão por morte da viúva tem natureza alimentar, não tem a finalidade de garantir empréstimos firmados por seu marido falecido. Indignada, a viúva buscou amparo na justiça. Explicou que a dívida não era sua, que nunca havia autorizado aqueles descontos. Argumentou que a pensão por morte não constitui herança, que não deveria responder por contratos firmados por seu marido falecido. Mas a resposta inicial do judiciário foi um balde de água fria. O juiz de primeiro grau, considerou o pedido improcedente. Para ele, as cobranças sobre a pensão por morte recebida pela senhora Ivete eram legítimas, ou seja, caberia ao banco continuar descontando da pensão de morte da senhora Ivete a dívida de empréstimo do seu marido falecido. Derrotada, mas não vencida, a senhora Ivete, através de seu advogado, recorreu ao Tribunal Federal da Primeira Região. Foi lá, anos depois, que finalmente encontrou uma faísca de justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não apenas reformou a sentença inicial, mas também destacou algo essencial. Destacou que não se pode descontar do sustento de uma pensionista sem uma autorização formal. A lei é clara, a responsabilidade contratual é individual. Pensão por morte não é herança, mas tem natureza alimentar. O Tribunal Regional Federal também reconheceu o dano causado pela subtração indevida de parte significativa da pensão desta viúva. Era como se a dignidade dessa mulher tivesse sido atravessada pelo mesmo golpe que a tornou viúva. Determinou-se a suspensão imediata do desconto, a devolução dos valores descontados e uma indenização de R$ 5.000 por danos morais. Eu penso que essa história escancara algo ainda mais cruel. Como os bancos, muitas vezes protegidos por sua estrutura colossal, colocam seus lucros acima das pessoas. Negligências e práticas abusivas são tratadas com frieza institucional, enquanto o cidadão comum muitas vezes enfrenta desespero e humilhação. E você? O que você achou da decisão do Tribunal Regional Federal, que modificou a decisão do juiz de origem para determinar o afastamento dos descontos indevidos da pensão por morte da viúva? Concorda com essa decisão? Deixe aqui o seu comentário. Se você ainda não é inscrito neste canal,
inscreva-se, deixe o seu comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo.